válido mesmo. Uma outra coisa, tocando nesse assunto, é, e já partindo para um outro também polêmico. Essa coisa do cancelamento, Bruna, você já foi cancelada em algum momento na sua rede social? Eu já recebi alguns comentários negativos, mas cancelada, tipo, a nível, as grandes influenciadoras, graças a Deus, nunca, assim. E eu tento ao máximo, claro que eu fui aprendendo, né? E eu acho que as que são mais expostas e são mais vistas estão mais dispostas a isso. E aí eu fui aprendendo o que eu deveria, o que eu não deveria, né? Aquela consciência social, né? O respeito social que a gente tem que ter de forma geral. Mas já tive coisa de, assim, você tá sem máscara. Desculpa. Você tá sem máscara. Naquele iníciozinho da pandemia, às vezes eu fazia um vídeo ou outro, ia fazer um provador ou outro, as pessoas falavam um pouco. Uma coisa ou outra, assim, bem pontual, sabe? Assim, eu já mexi em foto também, por exemplo. Assim, eu sempre editei as minhas fotos. Aí teve gente, você tá mexendo nas suas fotos, você edita suas fotos, não sei o quê. Aconteceu uma vez até de eu sair no Instagram por conta disso. Mas isso não me abalou, porque, gente, eu vejo que em revista todo mundo, né, mexe, usa, edita, usa Photoshop, tudo. Enfim. E aí as pessoas estavam criticando porque eu tinha usado um Photoshop em uma foto. E aí, só essa vez, assim, nada muito, muito grave, muito, assim, audacioso, né? Graças a Deus. É, eu também nunca fui cancelada, graças a Deus. Deve ser horrível, gente. Eu não consigo nem Gente, sério, eu imaginar. também não consigo nem imaginar, porque assim, você já não basta, às vezes, a gente mesmo já se Se cobrar julgar, tanto, né? né? Assim, Sim, se julgar por alguma coisa, você imagina uma galera te julgando. sim. Obviamente, eu também já recebi algumas críticas, assim, mas. Eu já recebi também de Ai, filtro. gente. Você usa filtro, não sei o quê, você é tão bonita, não precisa. Harmonização, eu adoro fazer harmonização. Ai, eu Aí, amo também. porque você não precisa fazer harmonização, não deveria fazer, não deveria enxergar. Tem gente que fala uma coisa ou outra disso quando eu faço, sabe? Quando eu falo. Mas eu já não ligo mais, assim, eu parei pra analisar, enfim, eu acompanhei também o gerenciamento de crise da Pugliese, por exemplo, quando aconteceu com ela, acompanhei o da Carol Conká, quando aconteceu no BBB, eu fiquei analisando tudo pra ver como é que tava sendo. E vi que é isso mesmo, a vida segue, mesmo que as pessoas cancelem, você tem que saber o que você é. Eu acho que saber quem você é, saber quais são os seus valores, os seus propósitos, vai te limar de tudo isso, sabe? Vai fazer você não ligar pra isso, vai fazer você, de repente, se desculpar também e seguir em frente. E é É isso. E verdade. elas passaram, se a gente passar um dia também a gente consegue. É, exatamente. E também já fica de dica aí para se algum dia acontecer com você, né? Que a gente sabe que tudo passa nessa Tudo vida, passa, né? O que a gente não pode é se afetar a um nível assim de, né? Sei lá, tirar a própria vida, como eu já vi muita gente, né? Teve uma influenciadora que tirou, né? Uma menina que teve um negócio de um casamento e tudo. Enfim, foi muito Aham, triste a história. foi. Mas é difícil, né? Assim, você já se. Aquilo que você falou, a gente já se cobra, a gente já se julga e ouvir tantas pessoas, né? E fica mais fácil, parece que no celular. Porque não é cara a cara, né? E aí, até eu vi um comentário uma vez, é porque é público, então se você tá com seu perfil público, você tem que estar disposto Disposto a a isso. ouvir. Tá, mas e aí? A rua é pública, você não passa na rua falando, nossa, seu cabelo é feio, sabe? Sua roupa tá É, feia. Ninguém fala xingando o isso. É. outro, falando alguma coisa Uhum. ofensiva, né? Ofensiva. Aconteceu comigo uma vez também de uma maquiagem que eu fiz. E aí algumas pessoas não gostaram, falaram que tava feia. Um monte de gente ficou comentando, tá ruim, tá feio, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, não, então tá, deve estar ruim mesmo, até paguei depois, sabe? Mas eu falei, cara, se aquilo fosse, sei lá, algum machucado que eu tivesse, alguma mágoa que eu tivesse sobre aquilo, poderia ter me afetado profundamente, né? É verdade. Por isso que eu acredito, assim, de verdade, que todos devem fazer terapia. Eu acho que quando a É, pessoa tá bem tratada, olha, como é que fala? Psicologicamente, eu isso. acho que a coisa começa a fluir, né, de forma mais Isso, tranquila. Mas mesmo assim, às vezes a gente não é tão confortável, né, gente, de ficar ouvindo claro. determinadas coisas. Então, assim, vai aí também uma dica para todo mundo mesmo. Às vezes a gente não sabe, às vezes não, a gente nunca sabe o que está acontecendo por trás das telas. A pessoa, às vezes, ela tá super bem ali de frente às telas, mas às vezes ela tá passando por um momento muito difícil. Esses dias mesmo, ontem, eu vi um casal que a moça chegou a pesar, acho que quase 90 quilos a mais agora durante a pandemia, ou seja, em menos de 2 anos, vamos dizer assim. Tadinha. E ela engordou muito, 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 muito mesmo. E ela recebia muitas, muitas, muitas mensagens assim horrorosas, sabe? Eu fiquei bem chocada quando eu vi.
E aí ela passou por um processo de cura espiritual mesmo, assim. Ela fez uma cirurgia, acho que bariátrica, mas ela fez um processo, passou por um processo de ajuda mesmo, assim, espiritual, de Deus mesmo, de conexão ali, tanto que ela estava dando o testemunho dela na igreja. Ela falando assim, que só Deus mesmo para ajudar ela a não se infectar com aqueles tipos de comentário, porque é muito, imagina, a pessoa tá sofrendo, Não né? tá bem, né? Já tá sendo julgada ali por todo mundo, assim, que vê pessoalmente, E às vezes por né? ela mesma, aquilo que Por você tinha ela falado, mesma, né? E aí o marido falou que muitas vezes ele também não conseguia nem conversar com ela sobre o assunto, assim, para tentar fazer ela melhorar. Assim, enfim, deve ser uma coisa loucura, muito triste, né? Viver. E aí ela estava falando que Deus ajudou muito ela a restaurar mesmo a autoestima dela. Mesmo antes da cirurgia, sabe? Ela já começou a trabalhar isso nela. É muito importante a gente saber é aquilo que eu falei, né? A gente saber quem a gente é, ter certeza de quem a gente saber os nossos valores e se cercar, né? E às vezes também tomar de Deus, né? E se apegar a Deus, eu acho que é importante também. Eu sou católica, tá, gente? Desculpa quem não é, mas eu acredito e eu acho que isso salva, que isso ajuda, porque quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. E mesmo que as pessoas falem, julguem, enfim, usem a gente de alguma forma, se a gente tiver Ele, a gente tá bem amparado. É verdade. Eu acredito muito nisso também. E eu acredito que as pessoas também dão aquilo que elas têm, né? Então, quando as pessoas estão fazendo isso, elas estão dizendo mais sobre elas do que sobre quem está sendo apedrejado, vamos dizer. Exatamente. Quando a gente... É literalmente aquela história, né? Quando a gente aponta o dedo, né? Tá nessa câmera aqui. Quando a gente aponta o dedo, tem vários outros apontando pra gente, inclusive muito mais do que esse dedinho que você tá apontando, né? É isso. Então, eu acho que a gente deve virar, na verdade, os holofotes pra gente poder se entender, falar por que eu quero, né, maltratar aquela pessoa. Será que o problema não tá comigo? Com certeza. Né? Eu faço terapia já tem um tempo, então assim, eu também acho que quem faz, enfim, resolve a vida, quem tem a oportunidade de fazer a melhor escolha que eu pude fazer nos últimos tempos por mim. E a minha terapeuta falou esses dias, inclusive, que se eu tivesse usado toda a força que eu usei para tentar melhorar pessoas ou me envolver com outras pessoas, olhar para as pessoas, se tivesse usado para mim, teria sido muito melhor. Então, eu tô falando de mim aqui. Então, você imagina, se a pessoa que tá tentando mudar o outro, falar mal do outro, porque ela quer que o outro mude, por exemplo, essa moça que você falou que engordou, as pessoas falando porque querem que ela... Talvez se elas usassem aquilo para elas, né, tentassem mudar a elas, mesmo não ao outro, elas estariam, talvez, num patamar que elas pretendem atingir, né? Quando você tá falando mal do outro ali, você pensa que você quer mudar ele, né? Você quer mudar aquilo que você não gostou nele. Então, às vezes, é olhar para si, tentar mudar a si e não o outro, sabe? É verdade.